E aí, São Paulino e São Paulina, como vocês estão? Tudo certo? Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a pré-jogo da partida de hoje, finalzinho da tarde, às 6h30, contra o Botafogo, a estreia no Brasileirão. Falar possíveis escalações, desfalques, onde vai ser, possíveis retornos também que vão ter, possíveis escalações também do Botafogo, falar um pouco sobre o time do Botafogo e tudo isso, certo? Então, se você gosta desse nosso conteúdo, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal, que é muito importante, além de ativar o sininho para você receber notificações sempre que a gente vier o conteúdo novo, certo? Então vamos pro vídeo. Bom, São Paulo e Botafogo às 6h30 da noite, da tarde, finalzinho da tarde, lá no Newton Santos, no Rio de Janeiro. A gente vai, a Premier vai transmitir, somente a Premier vai transmitir essa partida e válido pelo Brasileirão. Brasileirão que a gente está começando a nossa jornada agora. A gente vai engrenar uma sequência de jogos de confronto direto, vamos dizer assim, pelo meio da tabela. Primeiro vai ser o Botafogo, depois o América Mineiro, Curitiba, Internacional, depois Fortaleza. Ou seja, os primeiros 5 jogos, tirando o Internacional, são disputa para meio de tabela, ou às vezes até times inferiores, né, de zona de Série B. Então é muito importante pontuar nesses primeiros 5 jogos, porque se a gente não pontuar o suficiente e acabar decaindo, é muito difícil a gente enfrentando adversários mais fortes, a gente começar a subir novamente. Então a gente não tem psicológico, nosso time não tem psicológico para caso a gente descer para uma zona de desclassificação, a gente subir novamente. A gente não tem esse tipo de elenco. Então tem que ser priorizado o Brasileirão. A gente fez até um post lá no Instagram, você pode seguir a gente lá também, falando sobre possível G6 ou a possível briga pelos 45 pontos, pela segunda divisão. Então, a gente está nessa linha tênue, o São Paulo tem o Brasileirão como uma prioridade, vamos dizer assim, uma prioridade financeira, a gente tem que estar pelo menos no G6, na meta financeira, de acordo com a diretoria. Então, tem essa expectativa de G6, mas a realidade é que a gente tem um elenco muito pior do que o ano passado, por exemplo. A gente não tem jogadores que decidem jogos, decidem alguns 3 pontos importantes, como o Patrick ou o Éder, por mais que o Éder seja terrível, às vezes ele tirava um golzinho de cabeça, né? O Nicão, que também é horrível, mas às vezes tirava algum golzinho, mas principalmente o Patrick, que resolvia alguns jogos, tirava algum gol, alguma assistência importante. A gente não tem esse tipo de jogador no elenco atual. E além que também que a gente não tem volume de jogador para aguentar 3 competições. A gente está disputando a Copa do Brasil, Sul-Americano e Brasileirão. As duas são Copas, então conforme, igual aconteceu no passado, conforme a gente vai avançando, se a gente avançar, o Brasileirão vai deixando cada vez mais de lado. E a gente sabe que o Brasileirão esse ano está cada vez mais difícil. Tem Grêmio, Cruzeiro, Vasco, que os 3 estão muito fortes, assim, que vieram da Série B. Então a gente não vai ter mais times inferiores, totalmente inferiores, como Chapecoense, como esses times, a quantidade de times desse porte é muito menor. Então, a gente tem que brigar cada vez mais por pontos e pontos e pontos para chegar aos 45 pontos e se livrar disso. Então, essa é a minha opinião, a gente tem que realmente lutar para a gente sair dessa zona primeiro, para depois buscar a zona de classificação lá na frente, que vai ser muito difícil, porque a qualidade dos times brasileiros hoje em dia está muito melhor do que o ano passado. Os times estão contratando, né, se qualificando cada vez mais. O São Paulo tá ficando para trás. A gente sabe que a gente não vai contratar mais. Então, esses primeiros 5 jogos, contando com esse, vão ser os mais importantes, na minha opinião, pro desfecho do Brasileirão. Bom, antes de falar das possíveis escalações, falar um pouco sobre alguns desfalques que a gente vai ter. Começando pelo Luan. O Luan não foi inscrito na lista da CBF, que o São Paulo enviou para a CBF, para disputa do Campeonato Brasileiro. O Luan não tá nessa lista, ou seja, ele não vai disputar, por enquanto, né, os jogos do Brasileiro. O Rogério Ceni já afirmou em entrevista que enquanto ele não renovar o contrato, o Luan não vai jogar. Então, o pessimismo é muito grande dentro do clube. O Luan parece que realmente não vai ficar. A conversa é mais para amenizar a saída dele do que forçar a ficar. Então, realmente, a gente está falando do Luan há tempos e tempos. A gente fez um vídeo específico só dele aqui. Então, é um jogador que parece que realmente não quer ficar, não quer fazer, tá fazendo jogo mole. Então, realmente, casca fora. E o Luan vai ser desfalque para mais uma partida, apesar de estar treinando normalmente com o restante do grupo. E o Diego Costa, ele jogou a última partida, ele substituiu o Beraldo, que machucou na partida passada, jogou muito bem, na minha opinião. Então ele pegou uma gripe, ele tá em quadro gripal, acabou que não vai jogar essa partida, nem viajou, não treinou, não trabalhou com o grupo nos últimos dias e nem viajou com o grupo também.
Bom, e agora falando sobre as possíveis escalações, começando pelo Botafogo, começa com o goleiro Lucas Perry, que era do São Paulo, tá jogando muito, muita gente fala que ele seria titular pelo menos de 15 times da Série A, então é realmente um goleiro muito bom, que a gente acabou liberando, enfim. Na defesa, de Plácido, Adrielson, Vitor Cuesta e Rafael. No meio, Tietê, zero saudades do Tietê. Marlon Freitas e Eduardo. E no ataque, Gustavo Sauer, Luiz Henrique e Tiquinho Soares, o técnico Luiz Castro. Eu não conheço ninguém, só conheço o Cuesta, que é muito bom, o Lucas Perry também, que é um ótimo goleiro, e o Tietê, que zero saudades dele. E o São Paulo, começando pelo Rafael no gol, a linha de 3 zagueiros, Alan Franco, Arboleda e Beraldo, ou Rafinha. O Beraldo, ele acabou machucando na última partida, mas voltou, treinou normalmente com o grupo e viajou com o elenco também. Ele foi substituído com dores na coxa na última partida contra o Ituano pela terceira fase da Copa do Brasil. Ele acabou sentindo dores, o Diego Costa, inclusive, substituiu ele, mas acabou, não teve nenhuma lesão detectada e tudo mais, voltou a treinar normalmente. Mas eu acho que é dúvida para ser titular, realmente titular nessa partida. Acho que vai preservar um pouco ele. Mas aí, se isso acontecer, o Alan Franco vai jogar na direita, na zaga direita, vai jogar na zaga esquerda. E o Rafinha pode fazer essa composição como terceiro zagueiro, já que o Diego Costa também é desfalque. No meio de campo, a linha de 5, começando pelo Natan ou Rai Ramos. Eu acredito que o Rai Ramos vai fazer essa estreia nesse jogo. O Mendes, Nestor e Michel Araújo. E no ataque, David, Caleri e Wellington Rato. Então, é a escalação tradicional. Mais uma vez, o Rogério Ceni vai mudar por necessidade, vai trocar, não vai manter a mesma escalação. Mas é uma escalação ok, uma escalação... Né, depois da última partida, cara, sinceramente, velho, não tem zero expectativa com o São Paulo. A gente não tem nenhum criador, a gente não tem nada, nada. O último jogo a gente não criou nada, a gente estava em casa e tudo mais. O Botafogo não é um time ruim também. Então vamos ver como vai sair o São Paulo nessa partida. A gente vai falando conforme o jogo, a gente vai fazendo vários posts durante a partida lá no nosso Instagram. Você pode seguir a gente lá. E posteriormente a gente faz um pós-jogo na segunda-feira. Bom, mas foi isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal, que é muito importante, além de ativar o sininho para você receber notificações sempre que a gente enviar o conteúdo novo. Lembrando que a gente faz vídeo todos os dias aqui no YouTube, exceto o dia de domingo, para dar um descanso para vocês e para mim também. E a gente também tá presente no Instagram, TikTok, Kawaii. TikTok a gente sempre tá presente lá, postando alguns lances das partidas. Instagram a gente tá ativo todos os dias, todas as informações que a gente passa aqui, a gente passa também lá no Instagram em formato de post. E também no Kawaii a gente faz o mesmo esquema no TikTok, certo? Então, beijo, fique com Deus. Amanhã a gente segunda-feira a gente vai fazer um pós-jogo falando sobre a partida de hoje. Mas a gente vai estar sempre ativo no Instagram, comentando cada lance da partida, certo? Um beijão e é isso, vamos São Paulo!